Bem pessoal, esse vídeo é para quem está começando aí com um motor de tanquinho. Às vezes você ganha um motorzinho desse, sem capacitor, sem nada, e fica naquela dúvida ali, que fio eu coloco capacitor, onde é que eu ligo a entrada de rede. Então vou procurar explicar para vocês aqui. Esse de tanquinho geralmente tem 4 fios. E o bobinamento dele, tanto o bobinamento auxiliar, que é onde pega o capacitor permanente, e o de entrada, eles são bem parecidos aí o tipo de bobinamento. Nesses 4 fios aqui, 2 vai para o capacitor e 2 é entrada de rede. Mas quais deles? Aqui tem um fio que é em comum com o capacitor, ou seja, ele tem 2 fios amarrados na bobina lá, um pega o capacitor e o outro pega a rede. Como no caso desse motor aqui, olha, tem apenas 3 fios. Rede e o capacitor divide com um lado aqui e sai a outra. Mas primeiro vamos ver o multímetrozinho que eu vou usar, esse simplesinho aí. Eu já mostrei ele para vocês aí no início do mini curso. A gente vai colocar na escala de ohms, 200 ohms, e vamos procurar esse fio comum. Primeiro a gente zera ele aqui, olha, para ver o que ele está acusando aí, clicando um no outro, olha. Deu 4 ali, 5, essa é a medida interna dele. Então o azul deu uma diferença ali, ó, 51 ohms, 24 ohms, e aqui 24 ohms também. Então vamos ver aqui no branco. Olha aqui, esse aqui é o comum. Então, esse aqui sendo comum, um desses dois aí já vai servir para a entrada de rede e a outra para o capacitor. Então a gente já pode pegar o capacitor e colocar aqui em um desses dois aqui. No caso, esse aqui a gente vai deixar para a rede, que já tem um conectorzinho ali. Agora, que tipo de capacitor colocar? Geralmente os motores têm uma plaquinha marcando ali a capacitância em microfarad. Vem aí o F, U de micro, F de farad, e vem escrito aí quantos farad vai precisar, quantos microfarad. No caso aqui eu vou usar um capacitor de 7 microfarad. Esse é um motor que pode usar até 15 microfarad. Os motores de tanquinho para 220 volts usam capacitores de 7 a 20 microfarad. E os capacitores de tanquinho para 110 volts usam de 20 a 40 microfarad. Então vou colocar esse aqui. E no caso, aqui para saber qual seria o outro fio, seria os dois fios que tem a menor resistência entre eles. No caso aqui que eu já achei esse branco, posso medir aqui agora, olha, o branco eu não vou tirar mais daí. Então aqui, olha, deu 24. Se eu medir nesse outro aqui, olha, deu 75. E se eu medir aqui, é o comum lá. Então aqui vai ser a entrada de rede, lá o do capacitor. Aí uma pergunta é o seguinte: e se eu invertesse e colocar o capacitor aqui? Como a medida ôhmica aqui é bem maior, nesse caso esse motor aqui, o que vai prevalecer é a indutância, o motor vai rodar mais lento se eu colocar o capacitor aqui. Eu vou fazer um teste para vocês verem depois. Então aqui eu já liguei aqui. Aqui é os conectorezinhos que eu mostrei em um vídeo aí, os conectores Dersen. Eu vou deixar a descrição do vídeo se vocês querem observar lá e olhar para ver onde comprar ou usar. É muito bom para usar uma diversidade de coisas. Então eu vou usar aqui o meu testadorzinho de gambiarra. E aqui tem disjuntor de 10, de 25 e de 40. Não dá pra ver, olha, ele gira pra lá. No caso, esse aqui é um de rosca, ele tem só essa direção aí. Pronto, agora eu vou inverter esse capacitor só para vocês verem o que acontece. Bem, então por isso que eu mostrei a vocês esse multímetrozinho simples no início do curso, do mini curso, para vocês comprarem e tirar algumas dúvidas. Vocês repararam aqui que tinha 2 fios em comum,
Supondo aí que esses fios estivessem os dois cortados, e você quisesse ligar aí aleatório aí de todo jeito, você poderia ligar a rede em curto. A exemplo, aqui com o aparelho, olha, a gente sabe, olha, que esse fio aqui é o comum. A resistência ohmica dele é tão baixa que se eu colocar a rede aqui, eu vou estar... Seria a mesma coisa se eu estivesse pegando aqui a rede, olha, amarrasse um no outro aqui e conectasse a tomada. Ia dar um curto. A mesma coisa acontece, às vezes um aparelho está em curto, você vai fazer essa medida aqui, olha. Você vai pegar a tomada desse aparelho, tira ele da tomada, liga lá, às vezes já está até fora, a pessoa fala que deu curto. A primeira coisa que você vai fazer isso aqui, olha. O aparelho deu uma resistência tão baixa ali, você tem que ver o porquê. Se aquele aparelho tem aquela resistência tão baixa ou pode estar em curto aquele aparelho. Pronto, então dá para ver aqui agora, né? Coloquei o capacitor onde era a entrada e coloquei a rede aqui onde estava o capacitor. Então tínhamos 25 ohms na entrada, agora temos 75 ohms. Lembrando que aqui nesse motor de indução, o que leva em relação não é essa resistência, e sim a indutância. Por isso esse não é um aparelho para medir precisamente aqui a corrente que vai passar. Olha aí, agora está rodando ao contrário, olha. Bem, é uma gambiarra, mas eu já fiz esse tipo de trabalho em motores 110 para tanquinho. Já peguei motor 110 e quando a gente muda o tipo de capacitor ou muda a entrada, ele vai trabalhar em 220. Vai aquecer um pouco mais do que o motor fosse propriamente 220, mas vai funcionar. E também vai ficar girando ao contrário na maioria das vezes. Então vamos agora para aquele motor de máquina. Bem, este é um motor 110 volts. Está escrito aqui 110 volts, capacitância de uns 40 UF, que é 40 microfarad. E eu vou ligar ele aqui em 220. Mas ligar um motor desse em 220 ele não vai torrar? Olha, o motor tem uma certa indutância, ele não vai torrar de primeira. Ele vai superaquecer e é uma questão aí de 3 a 4 minutos. Tem motor que queima até mais rápido que isso. Mas se você colocar um motor na tomada e sentiu que ele trabalhou com maior força, ou vibrou ali na partir daquela arrancada brusca e aquele motor não tem aquela força toda, desconfia ali da tensão de entrada dele. O bom mesmo é que você observe a entrada do aparelho. Tem até um garoto que trabalha comigo, uma hora eu mostro a vocês. Eu sempre chamo a atenção dele a isso. Você recebeu uma máquina, aquilo não quer dizer que aquela máquina é 220 só porque você mora numa região que é 220 volts. A primeira coisa que você tem que fazer é observar a tensão de entrada daquele aparelho. Então aqui temos 3 fios. A gente vai ver que aqui não tem um comum. Todos eles, a medida entre todos eles, vai ter aí uma diferença. Olha, ali deu 8.2. Aqui deu 4. 4,5. Aqui agora 4,5. 8.2, 4,5. Então aqui eu tenho um fio vermelho, um fio marrom e um fio branco. Geralmente, na rede, seria vermelho um dos principais. E aqui eu ia caçar o outro. Seria o de menor. Olha aqui, ó. Seria o fio que tivesse uma menor resistividade, que é a entrada da rede. Neste caso aqui, olha, branco e vermelho. Como eu disse a vocês, esse é um motor 110 volts. Então eu vou colocar ali um capacitor. Ele está pedindo um capacitor de 40, eu vou colocar um capacitor de uma capacitância mais baixa para mim testar aqui sem transformador. Então olha aí, branco e vermelho eu liguei a rede. Só sobrou um fio. E o capacitor, onde é que vai que só tem um fio? O capacitor é como eu falei para vocês, um fio divide com a entrada da rede. Um fio vai ser esse aqui não vai
mais mexer nele. E aqui, quando eu alternar para um lado ou para o outro, eu vou fazer a mudança de direção aqui do motor, para um lado ou para o outro. Então pronto, já conectei aqui. Então vocês peguem esse hábito, toda vez que for mexer no circuito, tira da tomada para fazer os testes, para fazer as coisas. Vocês vão ver esse motor ele vai trepidar um pouco mais e ter uma arrancada muito brusca. Como eu falei, ele é um motor para 110. E eu vou estar ligando ele aqui por pouco tempo, em 220, com um capacitor muito baixo. Então vocês veem a arrancada desse motor aí, para um motor pequeno, e a rotação alterada. Então tá rodando para lá. Então agora eu vou mudar aqui de lado o capacitor. Então vocês lembram, ó, que essa parte aqui, onde o capacitor ficou sozinho, aí ele vai permanecer. Vai mudar aqui só o outro lado aqui, tirando ele da rede, ou melhor, tirando ele aqui de um lado da rede e mudando para o outro, olha. Então o capacitor estava desse lado, eu mudei para esse. Ué, mas aqui não é a rede, não era só mudar a tomada de lado? Não, porque o fio é diferente. O enrolamento aqui de um lado está indo assim e para esse de cá está indo assim. Então olha aí, ó. Agora tá rodando para cá. Ó, tá rodando para lá. Então deu para vocês verem aí o funcionamento do motorzinho, como ligar. Melhor coisa é a gente olhar a plaquinha. Olha, esses motores, às vezes a gente tem um conhecimento de fio, dá para olhar o tipo de fio também. Quando você pega um motor que vê um fio muito grosso e um motor pequeno, geralmente ele é de baixa tensão. Mas esse vídeo só foi para vocês terem uma noção do funcionamento. Eu tenho à venda um curso de motores induzidos. Se vocês interessar, basta entrar em contato para ver como fazer este curso. Bem pessoal, se vocês gostaram das dicas, deixe o ok de vocês, compartilhe o vídeo para que outros vejam, se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima.